Tá, então, havendo o número legal, declaro aberta a sessão, rogando ao nosso Deus que nos proteja, dê saúde, abençoe o nosso trabalho. Amém. Desembargador Guerreiro Júnior, Vossa Excelência tem algum... cumprimento também o doutor representante do Ministério Público, doutor Raimundo Nonato. Tem algum processo para adiar, retirar de pauta? Não. Então, nós temos preferência da pauta da segunda Câmara. Primeira preferência é o número 1 da pauta. Agravo interno no agravo de instrumento 815.753. Cadê a pauta, gente? Cadê a pauta? Agravante Petrobras Distribuidora S.A., João Humberto Farias Martorelli e outros. Agravado, Nicolau Derivados de Petróleo Limitada, advogado Ulisses César. O relator é desembargador Guerreiro Júnior, com a palavra. Processual civil, agravo interno, no agravo de instrumento. Vai ter sustentação? Agravo interno interposto por Petrobras Distribuidora S.A., em face da decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento, interposto por Nicolau Derivados de Petróleo Limitada, cassando a decisão hora impugnada, a fim de determinar o regular prosseguimento do cumprimento definitivo da sentença, que arbitrou honorários advocatícios em sede de reconvenção. Em suas razões, o agravante sustenta que a decisão hora agravada viola o artigo 7º, 1055 cap, parágrafo 1º e 3º, 343 cap e parágrafo 2º do artigo 356 do Código de Processo Civil, uma vez que sustenta haver flagrante conexão entre a ação originária e a reconvenção. Aduz a existência de obrigação líquida e certa ante a nulidade da decisão exequenda, bem como afirma suposta necessidade de convalidação posterior da decisão da reconvenção. Finalmente, invocando o risco de gravíssimo dano à hora agravante, pugna pela reforma da decisão à hora agravada. Contra razões apresentadas tempestivamente, foi determinada a suspensão do presente feito em virtude da liminar proferida nos autos da ação rescisória número 081-603381-2810.000 e relatoria do excelentíssimo desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto, que suspendeu a tramitação da ação ordinária número 0822651444, 2017-810.0001 ID, número 16970905. Conforme o ID número 22128405, houve o julgamento improcedente da ação rescisória, com a reconvenção da liminar anteriormente concedida. Intimadas as partes, o hora recorrido pugnou pelo prosseguimento do feito, enquanto a hora recorrente requereu a suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ação rescisória. Era o que cabia relatar, desembargadora Nelma. Ok, nós temos dois advogados na tribuna, doutor João Armando e o doutor Ulisses. Sim, Excelência, estamos à disposição. Bom dia, doutor. Bom João dia, Armando. Pai. Bom dia, Vossa Excelência, com a palavra. João Armando Costa Menezes, se inscrevo na OAB Maranhão, sob o número 22983, falando em nome da agravante do agravo interno, ABR Distribuidora S.A. O que acontece, eminentes desembargadores, ilustre representante do Ministério Público, saudando também aqui o nobre colega, doutor Ulisses César, em nome de quem também cumprimento as colegas e colegas advogadas e advogados presentes. O que acontece é que a pretensão de execução imediata do
crédito referente ao julgamento de rejeição da reconvenção interposta incidentalmente ao feito originário, essa pretensão, ela, diante das circunstâncias do processo, ela enseja a suspensão de seu processamento. Porquanto, como já assinalado pelo eminente relator, trata-se de um título judicial ainda precário, que expressa o julgamento isolado e precipitado de uma reconvenção, enquanto ainda pende de julgamento a própria ação originária. E observemos a ação originária, que é uma ação em que se busca a decretação de rescisão judicial do contrato celebrado entre agravante e agravada. A ação originária imputa responsabilidade contratual da ré na ação originária, pedindo consectária aplicação de imputação de responsabilidade indenizatória. E a reconvenção, por sua vez, imputa também responsabilidade contratual à autora da ação originária, ré na reconvenção, pedindo também consectários indenizatórios. Então, há uma simetria nítida entre a ação originária e a reconvenção. O que aconteceu? A reconvenção foi precipitadamente julgada e a ação originária pende de julgamento. É algo anacrônico que gerou, inclusive, a ação rescisória mencionada pelo eminente relator, que gerou a liminar na ação rescisória, que veio a ser aniquilada pelo julgamento da rescisória, mas julgamento que não transitou em julgado, porquanto desafiado por recurso especial pendente de julgamento. Então, essa situação anacrônica de uma reconvenção julgada isoladamente em relação à ação originária já enseja prudência na questão da marcha executória do resultado do julgamento da reconvenção. Resultado que, repita-se, está ainda precário diante do recurso especial que desafiou o julgamento da rescisória. O processo no primeiro grau tem enfrentado grande tumulto, o que gerou, inclusive, a decisão acertada da douta juíza que assumiu o processo, suspendendo a execução do título produzido na reconvenção, alvo do agravo de instrumento, que ensejou o agravo de interno hoje em julgamento, agora em julgamento. Muito bem. O processo tão tumultuado, que já começou exatamente com a confusão de um julgamento isolado da reconvenção, prossegue tumultuado em primeiro grau, prosseguiu tumultuado em primeiro grau, porquanto na ação originária estamos na fase de instrução processual em franca realização de prova pericial. Para que os eminentes julgadores sintam a situação de tumulto, na audiência instaurada no curso da produção da prova pericial, a perita do juízo entrou na sala virtual da audiência. Isso foi registrado pelo técnico judiciário que secretariou a audiência. E após entrar na sala virtual, ela sai da sala virtual, aparece um outro engenheiro, completamente estranho ao processo, se apresentando como assistente técnico da perita judicial, figura anacrônica.
inexistente na legislação processual, aduzindo que sua presença ali se justificava porque a perita do juízo estava, naquele momento, se submetendo a um procedimento cirúrgico, médico-cirúrgico. E aí foi detectada imediatamente a falsidade dessa alegação, a audiência foi suspensa a requerimento nosso, e a juíza, então, ao assumir o processo em primeiro grau, verificando todo esse tumulto, diante de uma pretensão executória da reconvenção julgada isoladamente, com um título precário, repita-se, atingindo valores milionários, resolveu prudentemente suspender essa execução. Até pelo menos o julgamento do recurso especial que desafiou o julgamento da rescisória em relação à reconvenção. A prudência assim recomenda. Não há motivo para se precipitar diante dessas circunstâncias a execução vislumbrada. É necessária a sua suspensão, é prudente a sua suspensão. Mesmo porque, a depender do resultado da ação originária, a BR Distribuidora poderá se tornar credora na ação originária, ao invés de devedora, como está sendo na reconvenção. E aí a necessidade haverá de uma compensação de créditos, inclusive em relação a honorários subversiais. Então, não se recomenda o procedimento dessa execução. Será mais um fator de tumulto nessa relação processual já tumultuada, que a juíza de primeiro grau, que assumiu recentemente o processo, a doutora juíza, está tentando restabelecer o equilíbrio da relação processual. Então, nós estamos aqui neste agravo interno, inclusive afirmando que a pretensa devedora da reconvenção, ora agravante no agravo interno, como é notório, é uma subsidiária da Petrobras, ou seja, não é uma empresa que esteja ameaçada de insolvência, não há risco ao pretenso crédito, não há motivo, portanto, diante de todas essas circunstâncias que assinalamos, para se precipitar o andamento dessa execução, cujo título, repita-se, ainda é precário, porquanto pendente de julgamento aquele recurso especial que mencionamos. Precipitar-se essa execução, inclusive, é ferir, sim, o artigo 7º do Código de Processo Civil, o princípio da paridade, porque estar-se-á antecipando a execução de um crédito precário da reconvenção em detrimento de um crédito que poderá acontecer em favor da hora agravante e a BR Distribuidora, a depender do resultado da ação originária. Então, com essas palavras, a situação para nós se apresenta tão nítida em favor da suspensão da execução que nós não necessitamos argumentar mais. O panorama processual impõe, chega a impor que a decisão prudente da juíza de primeiro grau, da eminente magistrada que assumiu o processo, seja restabelecida, suspendendo-se a execução, pelo menos até o julgamento do recurso especial. É o que requer a BR Distribuidora, agradecendo a atenção dos eminentes julgadores. Com a palavra, doutor Ulisses, pela pelada. Aliás, pelo agravado. Ulisses César Martins de Souza, OAB 4462, falando em nome de Nicolau Derivados de Petróleo. Desembargadora Nelma, desembargador Guerreiro, desembargador Tairone, ilustre representante do Ministério Público. Cumprimento o doutor João Armando, o colega que me antecedeu, e estendo esses cumprimentos ao doutor Martorelli, um ícone da advocacia pernambucana, a quem eu rendo as minhas homenagens. Cumprimento também os demais advogados presentes, representantes do Ministério Público e serventuários da Justiça. Eu ouvi atentamente as palavras do colega que me antecedeu, e desembargador Nelma, desembargador Guerreiro, desembargador Tairone, eu não tenho como deixar de expressar a minha indignação, porque nós estamos diante de um caso simples, de um caso singelo, e que o único tumulto que existe aqui nesse processo é aquele provocado pela Petrobras, que há mais de 3 anos retarda
o cumprimento definitivo de uma sentença. Repito, cumprimento definitivo de uma sentença. Explico o caso. Nicolau, derivados contra a Petrobras litigam. A Petrobras propôs uma reconvenção. Por sentença parcial de mérito, a reconvenção foi julgada improcedente. Dessa decisão, a Petrobras tomou um recurso. Esse recurso foi julgado pela segunda Câmara Civil e houve confirmação por decisão unânime da segunda Câmara da decisão que julgou improcedente a reconvenção. Esse acórdão da segunda Câmara Civil transitou em julgado. Foi iniciada, então, a execução para recebimento dos honorários. A Petrobras, então, propôs uma ação rescisória. Obteve uma liminar para suspender o andamento do cumprimento de sentença. A ação rescisória veio a ser julgada improcedente, decisão unânime das câmaras cíveis reunidas. Dessa decisão foi tomado recurso especial inadmitido pelo presidente do Tribunal de Justiça. Houve um agravo, esse agravo foi rejeitado, pende agora unicamente um agravo interno contra a decisão do relator no STJ, que inadmitiu o agravo contra a decisão do presidente do TJ, que não permitiu o trânsito do recurso especial. E aí, senhora desembargadora Nelma, desembargador Tairone, desembargador Guerreiro, eu vou ao texto da lei para demonstrar que a Petrobras advoga contra texto expresso de lei, ou seja, litigância de má-fé. Eis o que diz a lei, artigo 356 do CPC. O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais pedidos formulados ou parcela destes mostrar-se com controvérsia, estiver em condição de imediato julgamento. Parágrafo 2º. Primeiro, a decisão que julgar parcialmente o mérito poderá reconhecer a existência de obrigação líquida ou ilíquida. Parágrafo 2º é o que nos interessa. A parte poderá liquidar ou executar, desde logo, a obrigação reconhecida na decisão que julgar parcialmente o mérito, independentemente de caução, ainda que haja recurso contra essa interposto. Parágrafo 3º. Na hipótese do parágrafo 2º, se houver trânsito em julgado da decisão, a execução será definitiva. Vejam, texto claro da lei. O que é que se executa aqui? O que é objeto do cumprimento de sentença é um acórdão da segunda Câmara Civil transitado em julgado que confirmou uma sentença parcial de mérito. Ou seja, título executivo judicial líquido, certo e exigível e coberto pelo manto da coisa julgada. Pergunta: existe algum obstáculo ao cumprimento da sentença nessas condições? A resposta é só uma: não, não existe nenhum obstáculo. Pelo contrário, o cumprimento de sentença é amparado por texto expresso da lei. Repito, texto expresso da lei. Qualquer outra discussão relacionada ao mérito da ação principal é totalmente descabida aqui. Volto a dizer, estamos diante de sentença parcial de mérito já transitada em julgado. Ora, execução definitiva de título judicial, permitida por lei. Pergunta, mais uma pergunta. Qual o tumulto? O que impede a execução? Nada impede a execução. Tumulto só existe um. É o tumulto processual criado pelos inúmeros incidentes infundados que a Petrobras tem criado na tentativa de se furtar o pagamento dos honorários. E eu ouvi aqui o ilustre colega falar em a Petrobras pode se tornar credora. Sinto muito, mas não tem como. É impossível a Petrobras se tornar credora. Por uma razão simples, a reconvenção já foi julgada improcedente. Em relação aos honorários, não há sequer hipótese de compensação, porque a lei veda a compensação de honorários advocatícios. Ora, não há nenhuma possibilidade de modificação do título executivo judicial. O valor dos honorários é imutável e indiscutível. Está fixado em sentença transitada em julgado. Não há aqui, desembargadora Nelma, desembargador Guerreiro, desembargador Tairone, não há muito mais o que discutir. A pretensão da hora agravada, Nicolau Derivados, ela está amparada em texto expresso de lei. Volto a repetir,
basta a leitura do artigo 356, parágrafo 2º do Código de Processo Civil e do seu parágrafo 3º, para se perceber que não há nenhuma dificuldade em concluir-se pela total improcedência dos pedidos formulados pela Petrobras, que nada mais faz do que buscar retardar o cumprimento da sentença. Aliás, numa conduta que já deveria ter sido reprimida pelo Judiciário Maranhense há muito tempo, porque ela debate, rebate e traz de novo argumentos que já foram rejeitados há muito tempo, entulhando o Poder Judiciário, entulhando esse egrégio tribunal com recursos manifestamente infundados, em que nada contribuem para o desfecho do processo. Pelo contrário, só atrapalham a adequada prestação da função jurisdicional, só contribuem para que a garantia da razoável duração do processo não seja alcançada. Com essas palavras, senhores desembargadores, e confiando na prudência e na qualidade dos julgamentos que sempre foram proferidos por essa egrégia Câmara, é que se pede e espera que o recurso seja não provido, mantendo-se a decisão e permitindo-se ao credor exercer o direito que a lei lhe assegura, dando regular cumprimento à execução de sentença, ora indevidamente suspensa na Quinta Vara Civil. É o que se pede à guarda desse egrégio tribunal. Obrigada, doutor Luiz, pela presença. Sem parecer ministerial, desembargador Guerreiro Júnior. Vossa Excelência, com a palavra para voto. Senhora presidente, de início, tenho que inexiste óbice ao regular processamento do presente feito, uma vez que houve o julgamento improcedente da ação rescisória número 081603381, 2020, 810.000, com a revogação da liminar anteriormente conseguida e que havia determinado a suspensão da tramitação da ação ordinária número 822.621.44. Pois bem, como detidamente exposto na decisão hora gravada, o cerne da presente controvérsia gira em torno da possibilidade, ou não, da execução definitiva da verba honorária fixada em sede de reconvenção antes do julgamento final da ação principal. No caso dos autos, como dito, o pedido de reconvenção foi julgado improcedente e, na ocasião, fixou-se honorários advocatícios no percentual de 20% do valor contido no pedido da reconvenção. Rememoremos que referido deciso confirmado por esta Egrégia Corte, transitou em julgado com a seguinte emenda: processual civil, agravo de instrumento, reconvenção, julgamento antecipado, possibilidade, autonomia das ações, produção de prova, especificação das provas a serem produzidas, intimação e inércia da parte, preclusão, cerceamento de defesa, inocorrência, honorário de sucumbência, fixação dos limites legais, excesso não configurado, agravo desprovido. O caráter autônomo da reconvenção possibilita que seu julgamento ocorra em momento diverso da ação principal. Ademais, a sentença proferida no julgamento antecipado da lide nem sempre vai dar resolução de mérito, vai dar resolução ao mérito. Não se mostra plausível a alegação da impossibilidade de julgamento antecipado, bem como de cerceamento de defesa, quando, em verdade, a recorrente, em suas manifestações nos autos, limita-se a acostar documento e nada a requerer quanto à produção de provas. Como regra de regência, o parágrafo 2º do artigo 85 dispõe que os honorários deverão ser fixados no percentual entre 10% e 20% da condenação do proveito econômico ou na impossibilidade de estimar-se o quanto de beato sobre o valor atualizado da causa. Isso tudo independentemente da natureza da decisão de extinção do processo em julgamento de mérito, de procedência ou de improcedência do pedido. Parágrafo 6º. Agravo desprovido, sem interesse ministerial. Do trecho destacado na ementa acima transcrita,
é possível constatar que a colenda segunda Câmara Civil desta Egrégia Corte considerou o caráter autônomo da reconvenção e não poderia ser diferente, já que, apesar de formulada no processo já instaurado pela ação principal, a ação reconvencional, por ser autônoma, não fica sujeita ao destino daquele. E aí eu trago um julgamento do STJ, da ministra Nancy Egrid, julgado improcedente a reconvenção, deve ser arbitrado os respectivos honorários de sucumbência, os quais são independentemente da ação principal. Trago do ministro Muciedo, da quarta turma. Os honorários na reconvenção são independentes daquele fixado na ação principal, independentemente, inclusive, do resultado e da sucumbência desta ação. Trago também do ministro Luiz Felipe Salomão, no procedimento, no ARESP 11.009.022, São Paulo, quarta turma. Portanto, desembargadora Nelma e desembargador Tarani, mantenho meu posicionamento no sentido de que, reconhecendo o caráter autônomo da reconvenção, que na espécie teve seu julgamento realizado em momento diverso do julgamento da ação principal, é evidente que a execução dos honorários fixados em sede de reconvenção deve ter regular prosseguimento, em especial diante da sua natureza definitiva, já que a sentença transitou em julgado. Certo, reafirmo que a condenação ao pagamento de honorários em sede de reconvenção transitou em julgado. Esta se torna imutável e indiscutível, artigo 502 do Código de Processo Civil, aplicando-se ao caso a regra dos parágrafos 2º e 3º do artigo 356 do Código de Processo Civil, verbos. O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos forem formulados por ele. Parágrafo 2º, a parte poderá liquidar ou executar desde logo a obrigação reconhecida na decisão que julgar parcialmente o mérito, independentemente da caução, ainda que haja recurso contra essa interposta. Na hipótese do parágrafo 2º, se houver trânsito em julgado da decisão, a execução será definitiva. Parágrafo 3º. Nesse contexto, não é demais relembrar a natureza alimentar da verba honorária, parágrafo 14 do artigo 85 do CPC, assim como o direito autônomo do causídico de executar a sentença nessa parte, artigo 23 da Lei 8.906/94, não havendo falar na espécie em violação aos artigos 7º, 10, 55, caput, e parágrafo 1º e 3º, 343, caput, e parágrafo 2º e artigo 356 do Código de Processo Civil. Desembargadora Nelma e desembargador Tarani, não tendo, pois, a parte agravante logrado fazer argumentos suficientes para alterar o julgamento da decisão recorrida, esta deve ser mantida em todos os seus termos. Diante do exposto, nego o provimento ao agravo, desembargadora Nelma, como eu voto. Obrigada, desembargador Guerreiro Júnior. A matéria não é nova na nossa Câmara, eu já li atentamente o voto de Vossa Excelência, de início com a sustentação oral da agravante, o doutor João Armando. Eu fiquei com dúvida em questão do julgamento da rescisória, da liminar da rescisória, mas isso foi esclarecido pelo o doutor Ulisses, Vossa Excelência também foi muito claro, então eu não tenho dúvida em acompanhá-lo. Desembargador Tairone. Acompanhe. Então, unanimemente, sem parecer ministerial, negado provimento ao agravo nos termos do voto do relator. O número 2 dessa pauta, apelação civil, não será julgada por falta de quórum. E os da desembargadora Maria da Graça, como já dito, não serão julgados. Vamos para a pauta da primeira Câmara de Direito Privado. Nós temos matérias que não são banco, temos pedido de sustentação oral, o primeiro é apelação, é o número 7, é banco. O desembargador Guerreiro Júnior está em desacordo com o Ministério Público, que é naquela questão de procuração, né, desembargador? Negado Que o doutor Raimundo Nonato, aqui presente, já
Eu quero até fazer aqui uma colocação. Eu já fiz, já coloquei para o desembargador Guerreiro, que o meu desencontro com a Câmara é pelo fato da não intimação pessoal da parte. Certo. Então, não é procuração, não. Não. Olha aqui o certo. Tem a doutora, um pedido de sustentação oral da doutora Thais, ela está Não, só para ela participar da discussão, porque o voto de Vossa Excelência está na Está de tela, acordo com o é banco. pelo improvimento É isso. do recurso, Antes já de que o de acordo banco com o parecer aqui ministerial, é o né? apelado. Se Vossa Excelência dispensa o pedido de sustentação oral, Eu vou ler É, só aí dispensa Vossa sim, Excelência só dá, seu nome e OAB para registro. Thaís Fernandes Antunes, o ABDF 41849. Que é meu... Certo, muito obrigada, doutora Thais. Eu acompanho o desembargador Guerreiro Júnior pelo improvimento do recurso. Desembargador Tairone. Acompanho. Mantido o parecer, né, doutor? Então, contra o parecer, unanimemente, negado provimento ao recurso. Temos outro pedido de sustentação oral, 22, da pauta também não é questão de banco, é apelação civil 850.440, apelante HFC Brasil Comércio e Cosméticos, Limitada, advogado Paulo Eduardo Machado Barcelos e outros, apelado Francisco Simões de Lima, Amira Ferreira Abud e outros são os advogados. Desembargador Guerreiro é o relator. Eu vou ler a emenda, se ela estiver de acordo. Não sei se ela O vai fazer isso. advogado está na tela já? Não apareceu, desembargador, só a emenda, é o 22. Apelação civil, civil e processo civil, ação indenizatória, vício de produto. Tem mais coisa ali, então, né? Parecer pelo desprovimento. Que eu voto. Eu Passou o acompanho produto na Vossa cabeça Excelência, do careca. desembargador Tairone. Acompanho. Unanimemente negado provimento ao recurso. Não temos mais preferência, desembargador. O 21 também não é banco, né? Deixa eu botar logo esse. Esse não tem pedido. Sustentação oral, apelação civil 0803-384. Apelante, humana, assistência médica, não é banco, mas é matéria já pacificada. Apelo desprovido de acordo com o parecer ministerial. Advogado Paulo Gustavo Coelho Setúbal e outros. Apelada Alana Gabriela Santos Carvalho, Evandro Oliveira de Souza e outros são os advogados. O parecer da doutora Sandra pelo desprovimento e o nesse voto sentido. também. Eu acompanho, matéria já pacificada. Desembargador Tairone. Acompanho. Unanimemente negado provimento ao apelo nos termos do voto do relator, de acordo com o parecer. Desembargador Guerreiro Júnior, todos os pareceres aqui que Vossa Excelência está em desacordo é do doutor Raimundo Nonato. É o número 13, que é o processo 0811-566, Banco Bradesco, apelada Maria das Dores Soares Alves. Número 15, apelação civil 0806-6432, apelante Maria de Lourdes Alves dos Santos, Banco PAN. Parecer pelo provimento. Desacordo 17, apelação civil 0806-342, José de Andrade, o apelante, apelado Banco PAN. Acho que só esses. Aqui no 13, embargador, a diferença é só que aqui existe um contrato no 13. Então, o apelo parcialmente proferido em desacordo com o parecer ministerial. Esse aqui pode ser adequado. Não, Parcial provimento. Então, vai ser de acordo, adequado. Adequado em banca. Isso aqui foi adequado em banca. É. O 15
é procuração. O 15 é poder geral de cautela do magistrado, mas ele intimou pessoalmente a parte aqui. Então, ele modifica, né, ele é doutor Deixa eu ver aqui, Raimundo? desembargador, qual é esse aí? 15. É o O 15 da pauta. É Primeira doutora Câmara. Sandra. É, Sandra. Processo civil, apelação civil, ação indenizatória, Doutora Sandra, ela modifica. despacho determinando a emenda da inicial, juntada de procuração atualizada, poder geral de cautela do magistrado, ordem não atendida pela parte, Mas é procuração, né? Manteve. Foi intimado pessoalmente. Né? Foi intimado pessoalmente? Foi. Tudo, e o juiz julgou extinto porque ele não atendeu. Mas eu mantenho o parecer dela. Então, não vou- aqui- Então, Então, contra temos o que- parecer número 15, já anunciado. Número 17, unanimemente, né, desembargador Tairone? Também, aqui, É Acompanho. IRDR, certo. aqui é 17, processual civil, apelação civil, ação indenizatória, despacho determinando a emenda da inicial, mesma coisa. Medida de ratificação da procuração, poder aqui geral é de cautela. doutor Raimundo Nonato. Vossa Ordem. Excelência Procuração. vai, Eu tenho. modifica? Não, Não. procuração. Então, é contra o ausência de intimação parecer. pessoal. Mesma coisa. Apelo desprovido em desacordo com o parecer ministerial. Eu acompanho. Desembargador Tairone. Todos os demais estão de acordo. Acompanho. Unanimemente negado provimento ao apelo nos termos do voto do relator contra o parecer ministerial. Número 1, apelação civil 0802-424, Vicente Júlio Pedrosa e Paraná Banco S.A. Apelo desprovido. Desembargador Tairone. Unanimemente. Todos de acordo com o Acompanho. parecer ministerial, desembargador Tairone. Apelação civil 0803-764, Raimundo Torres de Souza, Banco Bradesco apelada. Apelação provida unanimemente de acordo com o parecer ministerial. 3, apelação civil 0801-064. Primeiro apelante, Maria da Conceição Eugênia Souza e outros. Segundo apelante, Banco Bradesco. Os apelados são os mesmos. O parecer do Ministério Público é pelo desprovimento. Ambos os apelos unanimemente desprovidos de acordo com o parecer ministerial. Esse é o 2 ou 3? 2. Hã? Esse é o segundo. É o terceiro. O quarto já foi julgado, É o mas não é segundo. banco. O segundo também está de acordo. Todos estão de acordo. Não, eu sei, eu já estou relatando. O quarto é seguradora, parcial provimento, é de acordo, né? É. Apelação 0815-914, Francisco da Chave Alves de Lima e Sabemos Seguradora. Unanimemente, dado parcial provimento ao apelo nos termos do voto. A litigância de má-fé, só para excluir a litigância de má-fé. De acordo com o parecer ministerial. Isso. Número 5, apelação civil 0803-84, Banco Bradesco apelante. Segundo apelante, Lucemi dos Santos Azevedo, os apelados são os mesmos. Que é só para O majorar parecer é dano pelo moral. provimento. É só para majorar o dano Aqui é moral. provimento de ambos ou provimento Não, do primeiro? Aqui, Qual é o o- primeiro apelo desprovido, Sim, segundo apelo provido, de acordo com o parecer Conhecimento e ministerial. provimento. Deixa eu ver. Mas está incompleto. É Tá primeiro incompleto. apelo Deixa eu ver aqui para desprovido. completar. Vamos ver. porque- Desprovido. desprovido o Segundo primeiro apelo provido, de acordo com o parecer ministerial. É. e provido, porque na pauta só está e provido o segundo apelo Conhecimento. unanimemente, de Conhecimento acordo e com o desprovimento do primeiro parecer. recurso, conhecimento e provimento do recurso. Porque na depois pauta suspeito. faltou. Então, Aqui de está acordo correto. com o Ministério Público, desprovido o primeiro apelo e provido o segundo apelo. Sexto, apelação 0806-284. Raimundo de Oliveira é o apelante, apelado Banco Pan. Apelo desprovido, de acordo com o parecer ministerial, unanimemente. Oitava, apelação civil 0805-174. Apelante aqui é o Banco Bradesco. Maria de Milagres de Brito Pacheco é apelada. O parecer é pelo E desprovimento. é nesse sentido. IRDR, unanimemente, de acordo com o parecer ministerial, negado provimento ao apelo. 9, apelação civil 080454, apelante Antônio Coutrin e o Banco Bradesco,
Apelado, Banco Bradesco e Antônio Cutrim. Não entendi nada. E RDR também, apelo parcialmente provido. Parcialmente provido. Os apelos, são 2 apelos aí, porque eu não entendi a pauta. Apelo Deixa eu ver. parcialmente, não só um. É só um. E Antônio Cutrim, o Banco Bradesco são os apelantes. Isso. E os apelados, os 2? Apelado Bradesco. Essa pauta está apelado é errada. Bradesco. É, Apelante Antônio tem. Cutrim e outros. Mas está errado. Advogado Então, Galo Nemédio errado. Araújo Serra. corrigir aí essa pauta. O apelante é tá faltando apelante. Antônio Cutrim Antônio Cutrim. e outros. Certo? E apelado é o Branco Bradesco S.A. Pois é, porque a pauta está errada. Corrigida a pauta. Correção da pauta. Lúcia Mendes Então, de Boca. unanimemente, dado parcial provimento ao apelo, nos termos do voto do relator, de Apenas- acordo com o parecer Só pra ministerial. majoração moral. Certo, majoração 5.000. de dano moral. R$ 5.000. 10, apelação civil 0800-651, Banco Bradesco, financiamento, é o apelante, apelada Maria Antônia Pinheiro Galvão. Parecer pelo 10 É nesse provimento. sentido. Eu voto. IRDR, desprovido o recurso, nos termos do voto do relator, de acordo com o parecer ministerial. Desembargador Tairone. De acordo, Vossa Excelência, De né? acordo, de acordo. Unanimemente. 11, apelação civil 0801-774, Oswaldo Braz de Mello é o apelante, apelado aqui é o Banco Bradesco. O parecer é pelo provimento, é nesse sentido. Isso. Voltar ao processo para regular processamento. do feito. IRDR, devolução do feito. Unanimemente, de acordo com o parecer, dado provimento ao recurso. 12, apelação civil 0804, 086, Maria de Jesus da Silva é apelante, apelado é o Banco do Estado do Rio Grande do Sul. O parecer é pelo provimento. Retorno dos autos à origem para regular processamento do feito. Mesa em bloco. 14, apelação civil 0801-512, apelante Francisca da Silva Damasceno, Banco Bradesco, parecer pelo provimento. Unanimemente, de acordo com o parecer, dado provimento ao recurso. Isso. 16, apelação civil 0802-252, primeiro apelante, Banco Agibank S.A., segundo apelante, Maria das Dores Rodrigues, apelados são os mesmos. O parecer é pelo 10 provimento. É nesse sentido. Apelos 10 providos, ambos os apelos, Desprovimento. Pelos desprovidos. De acordo com o parecer unanimemente, ministerial. de acordo com o parecer, negado provimento aos apelos nos termos do voto do relator. 18, Aí, apelação Silva 0801, 422, Antônio Alves da Silva é o apelante. Apelado, Banco Bradesco, seguradora, o parecer do doutor Raimundo Nonato é pelo provimento, apelo provido unanimemente de acordo com o parecer Ministerial. ministerial. 19, apelação civil 0800-102, Banco Bradesco, aqui é o apelante, apelada Abel Vidal da Silva, o parecer é pelo 10 provimento. É nesse sentido. IRDR 53. IRDR, unanimemente, apelo desprovido nos termos do voto do relator, de acordo com o parecer ministerial. 20º e último Também é a apelação civil 080472, Angélica Bastos Fiares é apelante ou apelado Banco Bradesco, parecer pelo provimento. É nesse sentido. IRDR 53. IRDR, unanimemente, dado provimento ao apelo nos termos do voto do relator, de acordo com o parecer ministerial. E nada mais havendo, declaro encerrada a nossa sessão, desejando a todos uma boa tarde. Agradeço muitíssimo ao colega Tairone pela gentileza, pelo apreço. Seja sempre muito bem-vindo à nossa Câmara, Obrigado. desembargador Tairone. Muito obrigado, é sempre um prazer. Beijo para Vossa Excelência. Boa semana para Tchau, nós todos. obrigada aos servidores.